Salve Maria, Jaqueline aqui para te contar a história de Santo Antônio de Pádua. Você conhece? Santo Antônio de Pádua, cujo nome de nascimento era Fernando Martins de Bulhões, nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto de 1195. Seu nome de batismo, então, era Fernando. Era um nome muito comum entre os reis da época. Seus pais, Martinho de Bulhões e Teresa Taveira, eram nobres e valorizavam profundamente a educação. Então, assim, asseguraram que o filho recebesse uma formação sólida e muito abrangente, que mais tarde influenciaria grandemente os seus escritos e sermões. Desde jovem, Fernando demonstrou uma inclinação espiritual e uma inteligência notável. Aos 15 anos, ingressou no mosteiro de São Vicente de Fora, iniciando sua jornada religiosa na Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho. Em seguida, transferiu-se para o mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, onde aprofundou seus estudos teológicos e filosóficos. Mais tarde, em 1220, inspirado pelo martírio de 5 frades franciscanos no Marrocos, ele decidiu juntar-se à ordem franciscana, adotando o nome de Antônio, em homenagem a Santo Antônio do Deserto. E assim a sua vida como franciscano foi marcada por uma dedicação inigualável à pregação e ao ensino. Conhecido como Martelo dos Hereges, Santo Antônio combateu vigorosamente as heresias dos cátaros e dos albigenses, usando sua oratória e conhecimento para defender a fé católica. Além de pregador, Santo Antônio realizou inúmeros milagres que fortaleceram a fé do povo. Nas suas imagens é frequentemente retratado com um lírio na mão, simbolizando a sua pureza, ou segurando o menino Jesus, que é uma referência a uma visão que ele teve de Cristo em forma de criança. Tamanho foi o impacto de sua vida terrena que em 1232, apenas um ano após a sua morte, ele foi canonizado pelo Papa Gregório IX. A dualidade entre Santo Antônio de Pádua e Santo Antônio de Lisboa reflete a rica história e a vida espiritual deste ilustre santo. Ele nasceu em Lisboa, então ele é conhecido tanto pelo seu local de nascimento, Lisboa, quanto pela cidade onde ele faleceu, Pádua, na Itália. O título Santo Antônio de Lisboa lembra-nos das suas raízes, sua infância, sua formação inicial na capital portuguesa, pois foi onde ele recebeu a sua educação, primeira ali, e começou a trilhar o seu caminho em direção à santidade. Por outro lado, Santo Antônio de Pádua nos faz lembrar a sua vida adulta e o seu legado na cidade italiana, onde ele faleceu em 1231. Aliás, foi em Pádua que ele floresceu como um pregador, como orientador espiritual, para muitas pessoas. Seu túmulo em Pádua tornou-se um local de peregrinação e devoção, onde os fiéis buscam a sua intercessão. Sendo assim, tanto em Lisboa quanto em Pádua, como em muitos outros lugares do mundo também, o seu testemunho de vida ecoa durante tantos séculos. Embora seja muito conhecido como santo casamenteiro, Santo Antônio também era chamado de Martelo dos Hereges. Ele recebeu esse título devido à sua habilidade extraordinária em combater e converter hereges, desmascarando as falsas doutrinas com argumentos sólidos e milagres impactantes. A vida de Santo Antônio de Pádua era um verdadeiro apostolado. Em 1224, ele pregou em Vercelli com tanto fervor que a igreja de São Eusébio estava sempre cheia de fiéis. Sua missão levou à França, uma região infestada por heresias como a dos albigenses, que professavam outras doutrinas errôneas a respeito do bem e do mal, e incentivavam práticas destrutivas. Santo Antônio, então, foi eficaz em desmascarar essas crenças e trazer os hereges de volta ao cristianismo. Em Tolosa, ele aceitou o desafio de um herege que negava a presença real de Cristo na Eucaristia. A pessoa falava para ele, prova-me por um milagre público que Jesus Cristo está realmente presente na Eucaristia. Eu juro que renunciarei logo às minhas doutrinas para me submeter humildemente às que você prega. Santo Antônio aceitou o desafio proposto pelo herege e, munido pela fé e pela oração,
fez com que uma mula se prostrasse diante da hóstia consagrada. O animal que estava em jejum já há 3 dias ignorou o seu alimento favorito, né, feno, aveia, e foi em direção a Jesus Eucarístico prostrando-se. Desse modo, converteram-se o herege, sua família e muitos dos que estavam ali presentes. Esse foi apenas, um dos muitos episódios de combate aos hereges que levaram Santo Antônio a esse título. Santo Antônio é doutor evangélico da Igreja também, devido à sua profunda dedicação à pregação do Evangelho e ao vasto conhecimento das Escrituras. Seus sermões escritos refletem uma interpretação clara e prática dos ensinamentos bíblicos, voltados para a evangelização e a edificação espiritual dos fiéis. Seu reconhecimento oficial como doutor da Igreja aconteceu em 1946 pelo Papa Pio XII. Esse título foi concedido em reconhecimento às suas extraordinárias contribuições teológicas e à profundidade de seus ensinamentos. Os principais escritos de Santo Antônio são seus sermões dominicais e sermões festivos. Essas coleções de pregações são altamente valorizadas porque são ricas em exegese bíblica e profundidade teológica. Nos sermões dominicais, Santo Antônio interpreta e aplica passagens das Escrituras às celebrações dominicais, oferecendo orientações espirituais e morais. Já os sermões festivos focam nas grandes festas litúrgicas, demonstrando sua habilidade em conectar a doutrina cristã com a vida prática dos fiéis. A proclamação de Santo Antônio como doutor da Igreja, em 1946, destacou também a sua importância duradoura para a teologia cristã e a vida espiritual. O Papa Pio XII reconheceu não apenas a sua erudição, mas também o seu impacto pastoral, missionário, que são as características que tornaram os seus escritos e pregações uma fonte de inspiração por tantos e tantos séculos. Além disso, ele é conhecido como a Arca do Testamento. Esse título surgiu da sua notável habilidade de memorizar e interpretar a Bíblia. Segundo a tradição, Santo Antônio sabia a Bíblia de cor, uma habilidade percebida especialmente nas inúmeras citações bíblicas presentes nos seus sermões. Então, o Papa Gregório IX, maravilhado com a sua pregação, referiu-se a ele como a Arca do Testamento. E após a sua canonização, entoou em sua honra a antífona própria dos doutores da Igreja, que diz, ó grande doutor, luz da Santa Igreja, Santo Antônio, amante da lei divina, rogai por nós ao Filho de Deus. Aí tem as devoções populares, tem a tradição do pão de Santo Antônio, que remonta a um milagre que é atribuído a ele, do qual ele teria ressuscitado um menino afogado. Nesse caso, a mãe do menino prometeu doar aos pobres uma quantidade de pão referente ao peso do menino se ele revivesse. Então, portanto, distribuir pão em nome de Santo Antônio tornou-se um gesto de devoção e de caridade. Nas igrejas e nas comunidades ao redor do mundo, é comum abençoar e distribuir o pão de Santo Antônio no dia 13 de junho, que é o dia da sua festa litúrgica. Então, esse ato de caridade simboliza a generosidade de Santo Antônio e a sua preocupação em relação aos mais necessitados, mantendo viva a sua memória e o seu exemplo de amor ao próximo. A Santo Antônio também é dedicado o título de santo casamenteiro, especialmente no Brasil e em Portugal. Então, essa fama surgiu devido aos muitos relatos de pessoas que, após rezarem a Santo Antônio, encontraram um bom casamento. Então, essa devoção alimenta-se da crença na bondade e no poder de intercessão de Santo Antônio junto a Deus. No entanto, é importante, a gente ressaltar que a prática de fazer simpatias com a imagem do santo, na esperança de obter um casamento, não tem fundamentação na verdadeira fé católica. Então, esse negócio de botar Santo Antônio de cabeça para baixo e não sei o quê, esse monte de prática, a igreja ensina que a devoção deve ser guiada pela fé, pela oração, pela confiança na vontade divina e não por práticas supersticiosas ou mágicas, Então, desse modo, a verdadeira devoção a Santo Antônio envolve confiar em sua intercessão junto a Deus e seguir seu exemplo de vida cristã, especialmente a sua caridade para com os necessitados e a sua dedicação
ao serviço do Evangelho. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós.